Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa lição de número 12 das nossas lições bíblicas da faixa etária de adolescentes. Estamos aqui quase finalizando o nosso segundo trimestre de 2022, onde estamos estudando sobre a história do povo escolhido. E hoje estaremos falando sobre o Reino do Sul, o Reino de Judá. Temos uma leitura bíblica baseada em 1 Reis, capítulo 14, verso 21 ao 24, verso 30, 31, capítulo 15, versículo 8 ao versículo número 15. Temos aqui 2 Crônica 12, versículo 1, que é a nossa mensagem, e está escrito o seguinte: logo que Roboão firmou seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Olha que coisa séria, né? Em vez dele ter colocado o povo, estimulado o povo, né? Convocado o povo para guardar a lei de Deus, o texto bíblico diz que logo que Roboão firmou seu poder como rei, deixa de obedecer à lei de Deus, tanto ele como também o povo. Então a gente vai estar vendo aqui na lição de hoje, né? Tendo uma visão panorâmica acerca do Reino do Sul. Veremos a importância dos reis que temeram ao Senhor e dos profetas que falaram a verdadeira mensagem de Deus. Vamos estar vendo também que, infelizmente, o reino de Judá também pecou contra o Senhor e entenderemos como a idolatria atrapalhou o relacionamento do povo com Deus. Primeiro tópico, o trono de Davi. Após a divisão de Israel em dois reinos, a região de Judá ficou conhecida como o Reino do Sul, e ali estava, né, a capital, a cidade capital, que era Jerusalém, e o templo construído no reinado de Salomão. Ao reino de Judá agregou-se a tribo de Benjamim e os sacerdotes e também os levitas. Portanto, o Reino do Sul ficou com a responsabilidade de administrar o sistema legal de sacrifícios estabelecido de acordo com a lei de Moisés. Roboão, neto de Davi, reinou em Judá por 17 anos. Nesse período, ele construiu muitas cidades fortificadas por medo de invasões e fortaleceu a economia. Porém, ele foi temente ao Senhor apenas nos 3 primeiros anos. Em seguida, ele abandonou os mandamentos do Senhor e se entregou ao pecado da idolatria, conduzindo o povo no mesmo caminho. Quer dizer, começou bem, mas logo ficou mal. É importante a gente ter em mente que, se começarmos bem, devemos também terminarmos bem, né? E para isso precisamos ouvir a voz de Deus. O reino de Judá prosseguiu por mais de 3 séculos. Lá houve apenas uma dinastia, que foi a de Davi, diferente do reino do norte, que teve várias famílias ocupando o trono ao longo dos anos. Houve apenas uma exceção, né, por um período de 6 anos, quando a rainha Atália, filha de Acabe, tomou o trono de Judá. Todavia, o sacerdote Joiada destronou a rainha ilegítima e fez com que Joás, que era descendente de Davi, reinasse ali em Judá. Houve muitos reis em Judá, alguns bons e tementes a Deus e outros que foram infiéis. Entretanto, desde o início, com Roboão, o povo aderiu à idolatria. Vamos ver alguns reis que marcaram a história. Vamos ver aqui a começar de Asa. Asa era neto de Roboão e reinou durante 41 anos em Judá. Ele foi um rei temente ao Senhor. Asa proibiu sacrifícios aos deuses estranhos, destruiu altares a Baal e a Aserá e restaurou a adoração ao Senhor. Ele construiu cidades fortificadas e o Senhor proporcionou um tempo de paz em Judá durante o seu reinado. Veja que quando as pessoas davam prioridade para Deus e para a sua palavra, Deus lhes proporcionava paz. E hoje não é diferente. Se nós dermos lugar para Deus, se nós confiarmos no Senhor, se nós adorarmos a Deus, guardarmos os seus princípios, os seus mandamentos, Deus nos dará paz.
A paz, né, faz parte do reino de Deus. Alegria, gozo, paz, né, harmonia, enfim. Asa conduziu o povo a adorar somente a Deus e obedeceu aos mandamentos do Senhor. Ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida. Entretanto, um ponto negativo em seu reinado é que Asa não destruiu todos os altares que foram erguidos aos deuses pagãos, deixando com isso ali uma possibilidade do povo voltar à idolatria. Vamos ver aqui sobre o segundo rei. O segundo rei aqui da nossa lista de reis que marcaram a história. Temos Josafá. Josafá era filho de Asa, né? Filho do rei Asa. E ele ficou no trono após a morte do seu pai. Reinou por 25 anos, né? Assim como seu pai, Josafá fez o que era correto aos olhos do Senhor. Adorou ao Senhor, destruiu ídolos e fez com que o povo retornasse ao verdadeiro culto a Deus. Ele foi muito bem sucedido em seu reinado. Os filisteus e os árabes lhe pagavam tributos. E havia prosperidade, né? Cidades em Judá foram fortificadas. Além disso, Josafá estabeleceu melhorias na educação, nomeando ali príncipes, levitas, né, para ensinarem a palavra de Deus. Também nomeou juízes e estabeleceu tribunais. Entretanto, assim como seu pai, Josafá não destruiu todos os altares pagãos de adoração, de forma que o povo continuou queimando incenso a essas falsas divindades. Além disso, Josafá casou seu filho com Atália, filha de Acabe, um dos piores reis de Israel, que era lá do Reino do Norte. E isso lhe causou problemas mais tarde. Porém, Josafá continuou buscando a Deus. Ao final do seu reinado, 3 povos se uniram para invadir Judá, que foram os Amonitas, os Edomitas e os Moabitas. Porém, temos aqui uma história maravilhosa, que foi quando Josafá, diante do seu medo, desespero com relação ao inimigo, ele clamou ao Senhor e Deus responde por meio do profeta Jaaziel. Josafá, confiando na mensagem de Deus, que foi transmitida através do profeta, colocou os levitas na frente dos soldados armados e saiu à peleja louvando o nome do Senhor. Enquanto o povo adorava, Deus colocou emboscadas no meio do exército inimigo. E assim os próprios soldados se destruíram e Deus garantiu a vitória ao povo de Judá. Então aqui temos uma lição. Se buscarmos a Deus de todo o coração, conforme na verdade, a vontade do Senhor, Deus age e concede livramento. Temos um terceiro rei, né, que marcou história, que foi o rei Josias. Josias foi sucessor de Amon, um rei que não temeu ao Senhor, e ele começou a reinar em Judá ainda muito criança. E reinou ali por 31 anos em Judá. Ele amou a Deus com toda a sua força, mente e coração. Josias promoveu uma reforma do Templo de Jerusalém. E nessa reforma, o livro da lei foi encontrado. Olha que tragédia. Qual? O livro ter sido encontrado? Não. Ter sido perdido. Por quê? Porque era o povo de Deus que estava ali, reis colocados pelo Senhor, levantados por Deus, e não podia ter acontecido isso. Então, havia muita tragédia, muita coisa ali dentro daquele convívio daquelas pessoas, porque haviam perdido a lei de Deus. Então, nos dias de hoje, não podemos, temos que ter cuidado, muito cuidado, para não perdermos a palavra de Deus. Ela estava perdida dentro da própria casa de Deus. Então, diante do conhecimento da palavra de Deus, Josias prometeu obedecer à lei do Senhor. Esse compromisso foi tão grande que Deus adiou a destruição de Jerusalém para depois da morte do rei. Veja que Deus impede de que o seu servo, que o honrou, sofresse no meio, né, de tanto prejuízo. Josias reuniu todo o povo de Judá para ouvir a leitura do livro da lei. Ele também purificou o templo e restabeleceu os sacerdotes de Deus. Josias celebrou a Páscoa com todo o povo de uma maneira que não era vista desde a época dos juízes.
de modo que nenhum outro rei de Israel e nem tampouco de Judá haviam celebrado antes dele. Em obediência ao livro da lei, o rei ordenou a saída de médiuns e adivinhos, além da destruição de ídolos e objetos de adoração pagã. Josias foi o 16º rei de Judá e morreu em batalha contra o Egito. Ele foi sepultado em Jerusalém. Morreu em batalha porque foi fazer algo que Deus não mandou. E isso é bem complicado. É melhor esperar o tempo de Deus e a ordem do Senhor para podermos fazer determinadas coisas, né? Terceiro e último tópico da nossa lição de hoje. Deus falava em Judá. E para isso, Deus usa algumas pessoas. Deus levanta profetas, né? Nós vamos ver aqui o exemplo de 2 profetas que Deus usou para falar com o povo. Deus não abandona seu povo, por isso que ele fala, né? Ele continuou falando através dos seus profetas, com a finalidade de instruir e despertar ao arrependimento. Muitos profetas eram nativos e ou atuaram no reino de Judá, tais como Joel, Isaías, Jeremias, entre muitos outros. Os profetas entregaram a mensagem de Deus para os hebreus ali de Judá, de Israel, que também, né, era uma nação só, mas foi dividida, que era o pessoal do Reino do Norte, e para outras nações também. Aqui destacamos a atuação de 2 profetas que foram, primeiro, Naum, que foi um profeta da região de Judá. Ele pode ter sido contemporâneo também dos reis Manassés e Amon, que foram infiéis a Deus. Naum teve uma visão de Deus e anunciou a destruição de Nínive. Essa é a mesma cidade que recebeu a mensagem de Jonas e se arrependeu dos seus pecados. Cerca de 100 anos antes desse tempo aqui, que foi profetizado através do profeta Naum. E o que nós temos de informação a esse respeito? Só que dessa vez uma nova geração surgiu e voltou a pecar. Por isso Deus reafirmou o juízo contra essa cidade, que no caso era Nínive, que praticava diversas perversidades. O juízo contra Nínive está presente em todo o livro de Naum. Ele também profetizou um livramento para Judá, que nesse momento da história se cumpriu, pois o reino do sul foi poupado e não foi invadido pela Assíria. Entretanto, mesmo sem anunciando o juízo contra uma nação estrangeira poderosa, Judá continuou a pecar e isso teve consequências no futuro. Agora vamos ver sobre o profeta Sofonias, né? O que acabamos de ver acerca do profeta Naum. Ele profetiza a destruição de Nínive por causa que o povo reincidiu no pecado. E quando o homem insiste na prática do pecado, o pecado proporciona aquilo, né, que ele sabe fazer. O salário do pecado é a morte, né? O pecado mata, destrói. Então vamos ver sobre Sofonias. Sofonias foi um profeta contemporâneo do rei Josias, né, de Judá. Ele anunciou o juízo divino contra os moradores do Reino do Sul, em especial os de Jerusalém. O profeta condenou a adoração aos astros celestes, também condenou aqueles que adoravam a Moloque e profetizou contra os que se afastavam de Deus e que se recusavam a obedecer à lei do Senhor. Sofonias profetizou o juízo também em relação a outras nações, contra os filisteus e contra as suas cidades, contra os moabitas, amonitas, por zombarem da derrota do povo de Deus, e contra a Etiópia e a Síria. Por fim, o profeta anunciou salvação e livramento para o remanescente de Israel. Então, nossa lição traz essas informações acerca do reino, do que aconteceu ali no Reino do Sul. Claro que tudo isso bem resumido, né? Então, o Reino do Sul, que era o reino de Judá, cresceu e prosperou ao longo dos anos. Cada rei marcou a história. E a Bíblia destaca claramente aqueles que foram fiéis a Deus e aqueles que desprezaram ao Senhor. Independente do rei e do comportamento do povo, Deus continuou cuidando deles e falando através dos seus profetas e tratando de trazê-los para si. Quando havia algum castigo, isso era didático, não era para destruir o povo, mas para estimular o povo a se voltar para Deus com arrependimento e serem
sarados, tá bom? Então, Deus é maravilhoso. Essa história nos serve para quê, pastor? O que nós temos a ver com isso? É que nós somos as pessoas que vivemos, fazemos a história de hoje. Que a gente possa ver estas coisas e buscar ser exemplos, né? Exemplos como foram esses reis piedosos, foram exemplos do bem. Obedeceram a lei de Deus, obedeceram a palavra de Deus e tiveram a mão de Deus com eles para os ajudar. Se nós seguirmos o exemplo desses reis, então nós teremos a mão do Senhor também nos ajudando nos dias de hoje mesmo, em tempos difíceis. Deus abençoe.